Eduardo, como é que. Conta Caralho. pra nós um pouco da tua vida aí, como é que foi, como é que tu mora no Rio de Janeiro, todo mundo já sabe que tu é carioca, Nasci aqui mas. lá no Rio. É... O mundo desse negócio de live sempre foi muito louco, porque Não, ninguém te eu perguntou de mundo de comecei, live, cara. Pô, eu chato pra comecei a cara. jogar. Fala, conta Cara, pra nós como é não que dá era quando nem. tu era vascaíno, aquela história toda. Tô falando Assim, sério. sim. Tive uma infância Tem muito essa cara de boa. boba. Uma adolescência nem tanto, mas uma infância boa. Foi muito bem educado, graças a Deus. Tive uma estrutura familiar boa. Na adolescência, a família quebrou, faliu, que é muito normal na Zona Sul. Tem muita gente na Zona Sul que nasceu em berço e a família quebra no meio do caminho. Entendi. E aí tu se formou, colégio, foi pra Sim, faculdade, foi fazer sim, estácio. Cristáceo. Por que que tu decidiu fazer direito, sendo que não tem porra nenhuma a ver com a tua família? Que eu não tinha por onde fazer. Como assim, cara? Cara, o direito sempre me encantou muito, né, cara? A brecha que o direito dá, né? De você conseguir abrir pra várias áreas e tal. Mas infelizmente eu já chutei pro alto. Porque Vida que segue. teu pai é médico, né? Tá porra dessa. Como é que é a história? Não, meu pai não. Meu pai é casado com a médica. Ah, casado com a médica. Sim. É. E aí, mas tu não decidiu seguir vida nada que teu pai fazia, nem que tua mãe. Não, não, não. E aí, com 20 e poucos anos, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 18. Comecei a trabalhar, vendia carro. Era um bom vendedor, por sinal. Naquela época ainda dava um dinheirinho legal, um dinheirinho maneiro, ganhava bem, mesmo com 18 até os 20 e pouco. Aí mais ou menos com 23, 20, não, 25 anos mais ou menos eu comecei a trabalhar com... Fiz merda. Pô, tô vendo velho aqui em outro ângulo. Não, calma. Vou fazer aqui. Hum, fechou. É que eu vou compartilhar a tela do Discord pra vocês aqui. O Ah, então. OBS. E aí vocês conseguem ver. Ah, boa. Entendeu? Que vocês conseguem ter o Deixa eu ver retorno da aqui. live Insta sem precisar voltar. Desculpa, vamos lá. Ah. Aí Ah, mais ou menos com 25 anos eu conheci um ramo de trabalho que eu não conhecia, que era... mas isso você tava vendendo carro, você ficou dos 18 até os 25. Eu vendi vendi muito tempo. Aí com 25 anos, através de um amigo meu, eu conheci um ramo no Rio que estava muito em alta, que era um ramo de escolta. Escolta de empresário, artista e paralampipom doce, né? Ah, tá. E eu trabalhei muito tempo com isso, né? Então trabalhei fazendo grandes eventos, grandes deslocamentos, viagens e tal. E era um trabalho que eu gostava pra caramba, mano. Porque apesar de ter uma rotina de trabalho às vezes de 18, 20 horas, às vezes dormia 2 horas por dia. Eu conheci muita gente. É aquelas paradas que tu falou que fazia, de levar VIP pra É, show, essas paradas assim. isso. Ah. E era, pô, era super divertido, só que demandava muito esforço, né? E foi mais ou menos nessa época que eu comecei a gostar mais e mais de jogo, né, cara? Porque eu sempre gostei muito de jogo. E no tempo que eu tinha, que era pouco, né? Mas na infância tu jogava videogame, essas coisas e tal. Joguei Atari, Master System, Super Nintendo, 64. O GTA, eu conheci o GTA, por exemplo, no 1, né? 98. Velho pra cacete. 98. 99. Maioria da Mora eu tinha nem nascido. Joguei o GTA 1, joguei GTA 2, o 3, até hoje eu não aprendi. São quantos anos de GTA já, cara? Ah, Está indo... 99? São 20 porrada de ano aí jogando GTA, cara. É Não. igual o CS, pô. Lembra do CS? 1.5? Sim, eu joguei. Joguei 1.3. Exato. Ah, ah. Até hoje não aprendi porra nenhuma, entendeu? Mas joguei muito tempo. Acontece. E claro que eu sou muito grato a ter estrutura na época familiar naquela época pra ter um computador. Isso, quem tinha um computador em 1998, amigo, pô, eram pouquíssimas pessoas, né? Porque o computador era caríssimo, muito caro. Hoje é muito caro? Sim, mas existem computadores acessíveis, né? Claro que você tem níveis de computadores, né? Mas naquela época o computador ruim, com aquela internet de escada, eu não tinha internet de banda larga, né? Era de escada, né? Era um bagulho louco, né? Acho Na que a época galera, a do galera ICQ. a galera não lembra, não sabe, né? Não Mas sabe, não sabe. quando tocava o telefone caía a internet, né? O que Não. não sabe nem o que é isso, Que pô. isso aqui, Mic. cara? Mirk, cara. Sei. Mirk. É, é. Acho que eu peguei.
É. Eu era do Manos do Casagrande, MCG, o canal, Que bombava. usava aqui em casa, Até minha mãe. cubanos. Aqui em casa, minha mãe liberava a internet só depois da meia-noite, porque aí só pagava um pulso de ligação. Sim. E Era telefone era muito caro, era muito caro, era muito caro. O telefone era o custo do apartamento, uma linha. Saía no inventário, pô. Era bem, pô. Uma linha de telefone era muito caro, tanto que muita gente É. quebrou quando o telefone ficou barato. Né? Sim, sim. Era foda o negócio. Uma dessa de ter que entrar de madrugada, velho, que eu peguei meu pai transando uma vez. Como Que assim, isso, cara? Eu usava a internet de madrugada, velho. Aí eu fui no banheiro, eu passei pelo quarto e vi a coberta, né? Fazendo um Sua mãe movimento tava fazendo. Mas repentino. ela tava fazendo a unha do pé do seu pai Mas ou tava era normal? tua mãe que tava? Só pra... Porque tu falou só o teu pai. Aí me Não, minha mãe e meu pai, né? Ah, tá. E aí eu lembro que até no outro dia eu fui pra escola e minha mãe me acordava, fazia o café. Na hora eu comecei a olhar pra ela e falei, caralho, que merda, velho. Fudeu pro meu pai ontem, né, velho? Que é isso, cara? Tu falou isso? Não, pensei, né? Ah, Cara, a Gabi tá falando que você já traumatizou ela 2 vezes hoje, cara. Que ela pediu pra você calar a boca, cara. Tá. durante a minha vida toda eu sempre gostei muito de jogo. E eu sempre fui muito fã incrivelmente de GTA. Desde moleque, tá ligado? Sempre gostei muito. E comecei a jogar no Samp, né? Uma galera que é mais antiga e lembra do Samp. Só que, pô, era uma merda, né? Tipo assim, já falar que era legal pra muito caramba? Era legal pra caramba. Mas se você analisar hoje, é uma merda, né? E quando saiu, cara, o 5M, mano, Era loucura, né? Porque porra, era um mudou o bagulho mundo, né? inovador. Inovador. Falei assim, caralho, como assim, cara? Tem 32 pessoas jogando no mesmo lugar e todo mundo se ouve, né? Porque o grande problema do Samp é que não tinha voz, né? Cara, e era incrível aquela parada de você conseguir. Ai, toma AD, velho. Para. Cara, mas. Segue. Não, segue. O AD é o automático da Twitch, cara, não é culpa minha. Nem tá rolando, não tá rolando hoje. Eu pedi o Maurício não tá passando AD, é o automático da Twitch. Entendi. Então assim, e o primeiro contato que eu tive, né, nessa época do 5M, né, foi com o Potatoes, né? Mas foi como viewer, né? Porque eu não conhecia nem esse ramo de live, eu não sabia nem o que era isso, entendeu? De live. E eu recebi um vídeo uma vez no celular, e era o vídeo Era um vídeo do Alê. Eu achava aquilo o máximo, cara. E eu comecei a ficar tão viciado em ver live. E quando eu tava no Potatoes naquela época, eu acompanhava muito o Skipinho. Era o cara que eu mais assistia, assim, entendeu? O Skip. Em live, o Skip. Era o cara que eu mais assistia, tanto que meu nick, pra quem saber, era CQE Fusion, pô. Caralho, eu não sabia disso não. Os primeiros nicks na Twitch era CQE Underline Fusion. Caralho, CQF. Era. Cara, ele tá Era se revelando, ele tá se Não tem revelando. vergonha disso, não. Não tem vergonha nenhuma disso. Ah, mas o Skip é brabo. Pô, o Skip meu irmão. sim, Sem sim. ele eu não estaria aqui hoje. Sim, sim. E o Gabi também. Cala a boca, o fulano. Gabi, bicho. O Gabi, por exemplo, eu comecei a acompanhar o Gabi pegava 30 pessoas, pô. Ó, o Skip tá no chat. Olha aí, ó. ó. Dá-lhe skip. E a gente começou a falar sobre Potatoes. Nessa época, você imaginava que você jogaria também? Você Nunca. queria jogar ou você tava só assistindo? Louco pra jogar. Mas não imaginava assim. que você jogaria, né? Não. Isso lá em Claro que não. 2017. Isso, eu queria jogar. Acompanhava o Gabi no início, quando o Gabi pegava 30 pessoas. Tanto que eu tenho o Gabi na Steam adicionado hoje, desde aquela época que ele começou a fazer live, porque naquela época ele adicionava os views na Steam. Na Steam. É. Quando ele era Naquela humilde. época ele era humilde, Quando né? ele era humilde, quando ele era humilde. No Isso. começo, né? 32 pessoas no Começo, Potatoes, era isso. 32 Era pessoas. 32 pessoas. Que era o Gabi Marconha já ou não? Era o Marconha. Era o Era. Gabriel Baptista do Não. H1Z1. Não. O nome dele Não, na não. Twitch era Gabriel Baptista. Mas ele no GTA era o Gabriel Marconha. Ah, o Gabi Marconha. É. Era o Marconha. Cara, e aí eu comecei a ver, cara, como que eu iria conseguir fazer pra jogar aquilo, né? Porque eu queria muito jogar aquilo. E isso já foi do metade do Potatoes pro final, né? E o Potatoes pra entrar naquela época era muito difícil. Muito difícil. Porque eram 32 vagas no servidor. É. Hoje é difícil entrar num complexo da vida? É. Cara, mas são, pô, 500, Não é, 600, cara. Claro que não 700 é. pessoas. Não é fácil. Cara, custa é só ter poder 600 reais. aquisitivo. Custa 600 reais o whitelist É. com o Kiko. Depende do contato, né? É, só mandar pro Se chegar no Kiko certo ali com o valor Cara, certo.
A verdade é o conto. seguinte. Ou então o pra entrar Bitinho. no O Bitinho também tá complexo, vendendo. Tá ligado? Ontem eu mostrei pro Pedrada. Falei, Foda-se, Pedrada. Pedrada falou, cara, você é o cara que mais libera pessoas, você deve ter a conta cheia. Eu falei, cara, não sou. Olha só. Comecei a mostrar, entendeu? Calma aí, Assim, calma aí rapidinho, Kiko. Ele tá bebendo as minhas cervejas. Ué, amor. Tá, mas aí você então não imaginava que você ia jogar e tal, e nem pensava em jogar, ou pensava. Você queria, Pensava, você falou que eu queria. Eu não tinha PC naquela época pra jogar isso, né? E aí, com muito custo, eu consegui comprar um que era... Eu lembro mais ou menos a configuração até hoje, cara. E a placa de vídeo era uma GTX 750. Pra ter noção, aquele processador esquentava tanto, amigão, que eu tinha que jogar ele sem a tampa do gabinete com o ventilador em cima, porque senão ele explodia, pô. Juro por Deus. Eu, quando esquentava, eu sentava em cima. Caralho. Pô, dava É um bizarro. arrepio, Peppa. Bizarro. É isso, Kiko. E comecei a jogar com aquilo ali. Aí comecei a baixar o 5M, né? Não sei o quê. Aí comecei a entrar em alguns servidores. Na época tinha muitos servidores abertos naquela época, né? E quando eu realmente consegui entrar no Potatoes, fechou. Calma, Marcinho. Ou Foi seja, a primeira cidade ou que você seja, faliu, então. foi a primeira cidade que você acabou, né? Valeu. Que isso, cara? Como assim, mano? Aí, conclusão. Veio o... Dali eu pulei foi pro Bitou já. Pro B2K. Ou foi pro Void? Buguei meu cérebro. Não, o Acho que era B2K, o né? B2K foi depois. Foi antes do Void? Não, Void... Quando encerrou o Potatoes... Ah, vamos abrir um servidor nosso. Tu lembra dessa porra, Bitor? E aí, vovô, tu quer fazer o quê? Eu falei, pô, eu quero ser dono da concessionária. Olha que merda, velho. Que ideia idiota que eu tive. Que ideia idiota que eu tive, cara. Nossa, eu lembro até hoje que eu vendi por R$1 milhão um Civic pro Skip e eu tomei o primeiro foguete da minha vida. Foi o dia que eu vendi pra ele um Civic por R$1 milhão. E eu não lembro se o VOD foi antes ou o VOD foi depois, porra. Mas eu acho que o VOD foi depois, o VOD foi depois. Foi depois, beleza. Então, aí no B2K, eu entrei igual um... Porra, não conhecia ninguém, nada, zero, ninguém. E eu falei, pô, vou pra polícia. Agora foi recrutamento. Aí esperei, abriu a porra do recrutamento. Aí e já era o Doctor, né? Botei uma porra de uma roupa lá, e fui. Cara, a ideia é pior do que o Kiko, tá? Tá, vamos deixar pra lá. O Bitou tem gravado o recrutamento. Cheguei lá, o coronel na época era o Doctor, né? É. O melhor que a gente já teve. Melhor coronel. Aldaz, Farru, eram os dois só. O Rios não tava? O Rios não tava? O Rios, Ali, talvez. Cara, ali acho que já foi a formação do saco, né? Já. Farrur, bola direita, Rios, bola esquerda. Oh, não. Já começou a... O Biro tava? O John... tinha um John... o John meteu o pé. O Biro... o Biro tava. Caralho, o Biro, velho. Isso, era o Biro. John, velho. Caralho, que Ele é relíquia, meu velho. Meu ideia era o 274, o Rios não. Não, meu ideia era de Era baixo. 6. Meu ideia era abaixo. Nem lembro qual que era o meu, velho. Não, o Rios entrou no CDA, falou aqui. Eis que o recrutamento do Doctor me dura fucking 12 horas, amigo. E hoje a galera reclama de ficar 2 horinhas no recrutamento. 12 horas de recrutamento, cara. Caraca, eu já queria, meu irmão, tacar o computador. Caralho, porra. Cala a boca, Skip. Mas não era esse aí não, cara. Era outro John. Não era o John. Não era o John Vlogs, não. Não era o John Vlogs, Não era o John Vlogs. Era um John. John era um player lá. Era um player. O John tava de bandido. O John era o... Isso, ele era É o bandido. Tempesta. Era o Biro. Como é que era o nome dele, velho? Era o Acerola. Zé Pequeno. sei lá. Zé Pequeno. Zé Pequeno. É. E, cara, 12 horas de recrutamento, cara. Não aguentava mais ouvir a voz dele. E aí entramos na polícia. Passamos todo mundo aprovado, não sei o quê. E entramos pra polícia, começamos a fazer o RP. E eu andava muito com o Aldaz, né? Com o Farru, fazendo RP pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá, a gente abordava os outros. Aí o Aldaz, daquele jeito, lagadava todo mundo. Porque o Aldaz era assim, né? Soltinho, né? Ai, você... Não. André que me perdoe. Tu era o cara travadão. O bombom veio de onde? Vai tomar no cu, não mete o louco não. Você falou que ia falar. Nessa época tu era bombom e tinha essa porra não. Nessa época teu apelido era bombom. Não mete o louco não, pô. Eu sempre tive o personagem de policial e aí todo mundo que eu abordava, porque o boneco era
era careca, né? Até hoje é, né? E a galera falou, parecia uma cabeça de bombom, parecia uma cabeça de bombom. Aí eu comecei a chamar, na época, as pessoas na RP era e aí bombom, entendeu? Usava muito isso na RP. Era e aí bombom, e aí bombom, e aí bombom. Não, mas você quem falar mais ou menos como é que era? Não era nesse tom assim. Não era nesse tom. Como é que era? Separava as pessoas, separava as meninas e você falava também. E aí, bombom? Você falava também. As meninas do servidor. Não, mulheres, Baiano, tá aqui. Ele parava as meninas no servidor e falava, e aí, bombom? Falava. Eu lembro. Naquela época, os limites de roleplay eram claro, totalmente diferentes do que é hoje. Não, completamente diferente. Entendeu? Não, era outro mundo. Então, naquela época era mais como se fosse uma vida real mesmo. Não era igual é hoje, que deu uma azaralhada, né? Hoje não dá mais. Então, tipo assim, não existia um cenário que você saísse do RP ali. Era muito difícil. Muito difícil. Porque, meu irmão, o Bitou tinha a porra do inferno lá no B2K, que era os carai, né? Eu inaugurei o inferno. Tu fazia merda, ficava lá 120 minutos no inferno sem fazer nada, olhando pra parede, irmão. O bagulho pegando fogo, tu não conseguia sair dali. Era 2 horas, meu irmão. E eu nunca fui pra lá. Eu inaugurei. Eu só fui pra lá uma vez que ele levou na resenha. Não, eu inaugurei na resenha. Eu também nunca fui. Eu inaugurei na resenha. Tu nem jogava no B2K, Kiko, tá maluco? Acabou aqui, ó. Posso pegar outra? Pergunta pro Bitou, ele D6. O Bitou me odiava, velho. Pergunta pra ele me odiava. O Bitou não gostava de você? Não, nem ele, nem o Lafa. O Lafa queria me banir e o Bitou não deixava. O Kiko era D6? Por que ele era... Ele só fazia anti-RP? Até hoje, né? Eu fui um dos primeiros a ser liberado, porque eu entrei junto com o John Vlogs. Caralho, é verdade. Tá, e aí tu entrou, não, é sério, mas aí você entrou, fez o recrutamento e passou de primeira. Passei. E aí a gente fazia patrulha juntos e durante esse caminho no B2K, né? Nós tivemos algumas situações, né? A primeira situação foi que o ID do Xer no B2K, acho que era 111, ou Bitou? Era 100, não era? Eu acho que era D100, eu acho que do Xer. 111, ó. Caraca, cravei, pô. Cara, e teve uma vez, mano... Obrigado, Cherry. Que tava eu e o Aldaz de moto, de Rocan, né? Na época era Rocan. E tinha pocado acho que era um roubo de carro. Uma porcaria dessa. E tá vindo o Xer, mano. Vindo com o carro. E aí o Aldaz, cara, é ele mesmo. Eu falei, então vamos. Não sei o quê. Aí paramos do lado, o Aldaz jogou a arma na cara dele. Desce. O Xer, eu não vou descer porra nenhuma. Daquele jeitinho suave dele. Gritando, igual jeitinho suave. E eu assim, caralho, vai dar merda isso aqui, mano. Mano, aí no final de contas o Xer desceu e começou a ir pra cima do Aldaz, o Aldaz xingando o Aldaz, ele... Aí no final das contas, mano, o Aldaz ficou tão puto. Que foi embora, liberou o Xer, foi embora. Mano, eles ficaram um tempo se odiando, mas o quê? Tipo, tá? ele desistiu? Desistiu da Desistiu, abordagem? deixa eu falar, deixou eu ir embora. O Aldaz criado em condomínio, o Xer foi tava apavorado. né? E aí, brother, ficou um clima de merda entre os dois, durante um bom tempo, tá? Isso eu tô falando ficou meses o bagulho. Que o Aldaz e se pateando. Sem falar um com o outro, ou como é que era? Um não gostava do outro, cara. Caralho. Bizarro. E aí a gente começou a ter um problema na polícia do servidor. Qual que era a polícia? O nosso coronel, queridíssimo Doctor, ele era da rota, né? Tinha ele e... Como é que é o nome do outro, Bitor? Era o Moraes, mano? Eu não lembro o nome dele, cara. Não, se for o Moraes era uma criança na época, né? Não, o Moraes era criança até hoje. Bill. Desculpa, eu confundi. Que era Bill. Cara, o Bill devia ter uns 15 anos de idade. Não é o Doctor dos piratas, não. É outro Doctor. Era o Bill. O Bill devia ter uns 15 anos de idade. Entendeu? E cada vez que aquele moleque me dava uma ordem, mano, eu ficava da sala pra cozinha. Entendeu? Porque realmente era uma criança. Eu ficava na minha. Aí, conclusão, a gente ficou meses se dedicando e fazendo o bagulho certinho. Eu e o Aldaz, entramos na força tática, né? Porra, a gente não entrava na rota nem fudendo, mano. Ninguém entrava na rota, cara. A rota era só ele, pô. A rota era só o Bill. E o Doctor, só, mas ninguém. Tá, só os dois. Isso aí. A prova era no aeroporto, exatamente. Cara, a gente começou a ficar revoltado com aquilo, cara. Aí chegou um determinado momento, pô, que o bagulho quebrou o pau no Discord, pô. Quebrou o pau no Discord. Então é tipo assim, ó. Se a gente colocar no mundo de hoje... Era core, como se fosse assim. É porque a panela nunca existia naquela época, né?
Mas era a panela do Doctor, rota... era ele e o Bill. Era, só que era tipo se fosse uma unidade tática foda do bagulho e ninguém conseguia entrar, pô. Mas só entrava quem... Não, tipo, ninguém mesmo, só tinha os dois. Ninguém. Não, é... Não, mas então não era unidade, tinha 2 pessoas, era, sei lá, só... Porra. Tinha unidade. Ninguém. Sei lá, velho. Eu comecei a fazer... A gente veio de lá... Ó, o Zóio confirmou aí. E a gente veio do VOD e o BRKK jogava no VOD. Mas o BRKK não foi com ali... vocês. Não, mas onde eu comecei a fazer live... Eu comecei a fazer live no VOD. Ou foi no B2K? Porra, velho, tô ficando velho, mano. Deixa eu tentar desativar os ADs aí. Foi no B2K. B2K. Obrigado, Herbert. Obrigado, Herbert. É que o Herbert sabe que o Herbert era mama desde sempre. Ele mamava muito o BRKK, né? Então nessa época. Sim. Não, era do VOD mesmo, cara. Tanto que... Não, minto. Lembrei. Perfeito, lembrei. Hora volta. Eu fiz 1 ou 2 lives no VOD. Deixa eu tentar tirar aqui. Vai falando, Entendeu? vai falando. Uhum. E aí pegava pouca gente, né? 2 pessoas. Exatamente, Vitor. Vou chegar nesse ponto. Aí eu fiz algumas lives, umas 3 ou 4 lives, mais ou menos. E aí eu fui pro B2K. E no recrutamento, então aí o cara falou assim, cara, então, não vai dar pra vocês entrarem na polícia, porque a gente aqui vocês não podem fazer live. Eu falei, ué, como assim a gente não pode fazer live, porra? Não, porque o coronel não gosta que ninguém faça live. Quem falou isso foi o Bill. O Bill, por ordem do Doctor. Uhum. Só que o Doctor fazia live. E o Doctor era o tipo de policial que se equipara hoje a como se fosse o Sam. Ah, que isso, cara. Não, isso? policial, pô, cuzão, pau no cu então, Calma, vou isso? chegar lá. Cara, Vou chegar lá. Entendam, calma. Eu vou contextualizar, tá? Por quê? O Doctor queria ferrar todo mundo. Ele não era muito cara que... Caralho, é o Sam. Prezava muito... Ele não prezava muito... Pela criação de conteúdo. Pela criação na época, entendeu? Mas o Doctor conseguiu entender, porque naquela época era um pouco diferente do que é hoje, Sam. E, por exemplo, ele usava o L tinha uma câmera, e ele usava a câmera, um bug que tinha na câmera... Vocês pegaram isso também. Que dependendo do foco que você desse, do zoom que você desse, as coisas sumiam e você conseguia ver o que estava dentro. Através da parede. Né? Uhum. E ele usava isso, eu lembro perfeitamente disso, ele no Niobe usando. Eu lembro perfeitamente dele invadindo as favelas, matando os outros sem qualquer motivo e tal. Até que um belo dia, pra todo mundo, né? Que isso? O Biton tem um coração muito bom, né, cara? Que isso? O Biton não é assim. Passava, pano pra todo mundo. Se o Doctor virasse pra você hoje e falasse assim, caralho, eu tô a fim de fazer live de novo, pode vir, e tal. Eu daria oportunidade. Recrutinho. Juro, pô. Claro, pô, vai ter que conquistar o espaço. Mas vai ter que fazer recrutamento ou não? Não, eu botaria ele direto, em consideração. Ele viraria comando, né, coronel? Não. Então eu daria oportunidade. E aí, pô, um belo dia, meu irmão, ele pegou o Biton virado. O Biton mandou ele pro caralho. Aí baniu. Nossa, que baniu o Doctor. E aí, como é que tu fez? Tu fez o quê? Aí daí então, tu. Como é que tu subiu pra coronel? Como é que foi? Foi dentro do B2K ainda? Não, calma. Vamos chegar lá. Aí o Biton baniu ele. E o Biton foi no Macau com a gente. Puto da vida, tá? Uma das poucas vezes que eu vi o Biton puto, assim. O Daimon também. O Daimon fazia parte da administração, né? O Daimon tem uma... Tem um bagulho... Lembra do negócio do menor com o Daimon? Tu já viu esse vídeo? Já viu, velho? Claro. Tá, e aí? Vai lá. Continua. Então... Para de ler o chat. Continua. E aí o Biton entrou na cal, começou a conversar com a gente, falou assim, ó, o Doctor não vai chamar mais parte e eu vou assumir como coronel. O Biton. Aí a gente começou... Isso. Aí a gente contou pra ele que ele tava proibido de fazer live. Por ele. Aí o Biton ficou pé da vida com isso e liberou a gente a fazer live no servidor, entendeu? Cara, e foi todo mundo pra rota, assim, bagulho louco. Foi todo mundo pra rota, era uma zona do cacete, explodia helicóptero. Cara, o Biton era a cara do zaralho como comando, entendeu? Até hoje é, né? Qualquer coisa tava bom. Qualquer coisa tava bom, o negócio era diversão e tal. E é o pensamento do que é hoje, por exemplo. Mas era uma. O Biton sempre foi a favor de criação de conteúdo, né? Ele queria os streamers no servidor, né? Eu lembro dessa história do Biton. Sim, o Biton à frente do tempo. Cara, e ali foi uma diversão do caramba. E um belo dia,
Eu tava fazendo uma lojinha com polícia, né, obviamente. Loja do China. Contra o BRKK. Não, contra o BRKK, não, contra uma pessoa aleatória. É, E no BRKK meio também, do meu aleatório. rush... eu não lembro quem era. Aí no meio do rush, o BRKK me deu o primeiro gank, assim, entendeu? E era um gank com 400 pessoas na época, cara. E tu pegava quantas pessoas na tua live na Pô, época, tu lembra? 30, 50, 70, não é O uma Aldaz desse. fazia Naquela live época você não também, tinha né? conhecido o bot ainda, né, A Pepe? gente começou junto, né? Que isso, cara? Quem começou junto a fazer live? Eu, o Aldaz e o Cadelo. Né? Porque a Cadelo. gente já se conhecia do Void, né? A gente começou a fazer live lá na época do Void. O Cadelo ainda fazia com aquela folha de maconha, não sei se você lembra. Depois ele parou com essa porra aí, tanto esporro que ele tomou. Ah, também, né?